Por falar em Pílula de Frei Galvão e Nossa Senhora da Imaculada Conceição, tem tudo a ver essas duas histórias aí, né, Tonão? Sim, Conta pra sim. gente. Não, na verdade, tem mais ligações do que a gente imagina, né? Frei Galvão com Nossa Senhora da Conceição. Como eu disse, a mãe dele já tinha essa devoção. A família dele é portuguesa, tinha essa devoção. A própria cidade de Guaratinguetá, que é onde ele nasceu, ela foi fundada em 1640, que é o ano da independência de Portugal. O rei de Portugal, Dom João IV, ele fez uma promessa à Nossa Senhora da Vila Viçosa, lá em Portugal. Ele foi até o santuário de Vila Viçosa e fez uma promessa à Nossa Senhora, porque 60 anos antes, em 1580, ocorreu a União Ibérica, né? Dom Sebastião desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir, na África. Não havia descendentes diretos para o trono. O rei da Espanha, Filipe II, se sentou sobre o trono de Portugal e Espanha, juntou tudo, Portugal e Espanha, o Brasil, todas as colônias aqui viraram tudo uma coisa só. Em 1640, Dom João de Bragança, que era o duque de Bragança, o nobre, ele quis proclamar essa independência né, de Portugal novamente, consequentemente do Brasil. Sabendo da impossibilidade de vencer essa guerra humanamente, ele pede a Nossa Senhora ajuda e fez uma promessa que, se Nossa Senhora desse a vitória, ele consagraria Portugal e seus domínios a Nossa Senhora da Conceição. E ele ganha a guerra. Em 1648, ele vai à Vila Viçosa, ele cumpre a promessa e ele entrega a coroa de Portugal a Nossa Senhora da Conceição. Tanto é que de 1640 até 1910, que é até quando durou a monarquia em Portugal, os reis de Portugal não usaram mais a coroa na cabeça e nem o cetro. Era proibido, os reis não usavam coroa e cetro. E não havia mais cerimônia de coroação dos reis de Portugal. Era uma cerimônia de aclamação. Morria o rei, ele era sepultado, e aí o novo rei era aclamado. E é interessante que essa cerimônia de aclamação, nessa cerimônia era apresentada a coroa e o cetro numa almofada para o rei. Ele simplesmente reconhecia os símbolos, mas não fazia uso deles. Por quê? Porque Dom João IV havia entendido que, dali em diante, os reis de Portugal não eram governantes de Portugal, mas Nossa Senhora da Conceição era a verdadeira rainha de Portugal e os reis eram seus ministros. Isso é muito interessante, né? Interessante, né? Porque a atitude da princesa Isabel tem um lastro, né? Um lastro dessa herança portuguesa, isso, né? De né? dar a coroa a Nossa Senhora da Conceição, né? Então, quer dizer, isso aí estava muito entranhado na cabeça, na devoção dos portugueses. Frei Galvão não era diferente, ele veio de família portuguesa, tinha essa devoção. E aí o que acontece? Em 1717, quando o Conde de Assumar passou por Guaratinguetá, o Conde de Assumar ele teve que se demorar ali em Guaratinguetá quase um mês, porque ele estava esperando a bagagem dele chegar de Paraty, no Rio de Janeiro, e tinha chovido muito. Não tinha facilidade Não hoje, tinha claro. facilidade, né, de estrada, de nada. Vinha tudo em lombo de mula, né, toda a mobília, tinha os livros, tinha, enfim, uma série de coisas. E ele ficou ali em Guaratinguetá aguardando. Pelo menos uns 20 ou mais dias, quase um mês deu a estadia dele. E nessa estadia, o Conde de Assumar ele pegou pelo menos 2 sextas-feiras estando ali. E nas sextas-feiras, o conde, como bom católico, ele não comia carne vermelha. Daí que vem o fato de ter esse pedido de pescar os peixes. Tem gente que faz aquela leitura, né, meio sociológica da coisa. Ah, não, né, porque o opressor português, e aí o pescador é o oprimido brasileiro, pobre, ribeirinho, né, e aí faz uma leitura meio sociológica da coisa. Não, mas na realidade o fato histórico é uma coisa muito mais simples. É um sujeito, que é o representante do rei de Portugal, católico, que não queria desobedecer o preceito da igreja da abstinência de carne na sexta-feira, que pediu para comer peixe, para não comer carne vermelha. É simples assim. E aí, né? por essa razão que os pescadores foram... Saem para pescar. pra E numa dessas sextas-feiras, eles não apanharam peixe e tal, toda aquela história que a gente conhece, e aí vem o achamento da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Por que eu estou falando de Nossa Senhora Aparecida? O que tem a ver com Frei Galvão? Tem tudo a ver, porque Nossa Senhora Aparecida, ela aparece numa curva do Rio Paraíba, que quando a gente olha do alto, a curva faz um M. Então, a Divina Providência já havia escrito na geografia do Brasil o local onde a imagem da padroeira seria achada, nas curvas de um M. Um M de Maria. É ali. E a imagem é achada numa perna do M e a cabeça é achada na outra perna do M. Né? O rio, ele serpenteia e faz esse M. E este trecho do Rio Paraíba, onde a imagem é pescada,
um dos pontos onde parte da imagem é encontrada é o Porto de Correia Leite. É o nome do local, Porto Correia Leite. Quem é o Correia Leite? O Antônio Correia Leite, que era o avô materno de Frei Galvão. Então, a imagem da padroeira do Brasil, ela foi encontrada nas terras do avô do primeiro santo brasileiro.